Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu me coloquei diante de Deus e digo: Senhor, seja feita a tua vontade. Usa-me para que não seja eu, mas o teu Espírito Santo que fale através de mim. Quando nós somos servos do Senhor, nós somos usados pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus habita em nós e nós somos alimentados com ela. E quando nós vivemos o Evangelho verdadeiramente em nossas vidas, a palavra de Deus ela está em nós. E assim nós podemos falar daquilo que Deus tem nos ensinado em nossas vidas diariamente. Desde já no culto de hoje eu vou solicitar que nós pratiquemos algumas coisas que vai fazer parte da mensagem que está aqui. Por isso eu quero desde já avisar meu irmão Aslan e o irmão Erenildo que vocês serão convidados a orar no culto. No momento da mensagem eu vou chamar vocês dois para em voz alta se levantar e orar. Será um momento de intercessão. E o Erenildo já falei que será um momento de louvor, um louvor espiritual, para que a igreja também, nesse momento de louvor, participe também do culto, da mensagem que vai ser anunciada. Meus irmãos, a palavra de Deus, o culto de hoje, o tema de hoje, nós vamos ver sobre a importância do culto na vida do crente, a importância do culto na vida da igreja. Cultuar a Deus é mais do que nós pensamos, é mais do que vir à igreja, chegar aqui e cantar louvores e adoração a Deus. Cultuar a Deus também começa muito antes de você chegar na casa do Senhor nosso Deus. Aí uma pergunta que vem aqui à minha mente: quantos se prepararam antes de chegar aqui na igreja para cultuar a Deus? Não precisa você responder isso a mim, mas a você mesmo responda: quantos antes de sair de casa buscaram ao Senhor com a consciência de que está indo à igreja louvar e adorar ao grande e poderoso, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Porque na verdade, meus irmãos, uma verdade que nós temos que admitir é que muitos crentes, de um modo geral, em todas as igrejas, em qualquer denominação, muitos ainda não têm a consciência do que é adorar a Deus. E muitos ainda não têm a consciência, pior ainda, a consciência do que é Deus, de quem é Deus. Muitos conhecem Deus ainda só de ouvir falar, apesar de estar na igreja, apesar de ter a palavra de Deus aqui, mas muitos ainda, crentes, infelizmente, conhecem a Deus só de ouvir falar. Por isso, não tem aquela preocupação ou aquela preparação para cultuar a Deus. Meu irmão Johnson, por favor, traz essa água aqui para mim, porque a garganta já está secando. Mais, fazer mais. Então, como eu estava dizendo, muitos ainda não têm essa consciência do que é cultuar a Deus. Meu irmão, cultuar a Deus, o culto que nós prestamos a Deus, ele começa desde a nossa casa. Quando nós vamos sair de casa para a igreja, nós já temos que estar preparando, nos vigiando, até mesmo para não sermos envolvidos ou contaminados com coisas que vai prejudicar a nossa adoração a Deus. Muitas vezes nós somos contaminados no trabalho com coisas que às vezes nós assimilamos, nós vemos e participamos. Muitas vezes antes de sair de casa nós temos algum problema, às vezes com familiares, com filhos, e chegamos na igreja às vezes com um coração duro, um coração que está com mágoa, com rancor, e nós não nos preparamos para louvar a Deus. Por isso que eu parei e pensei que na verdade muitas pessoas ainda não têm a consciência realmente de quem é Deus na sua vida. Eu fui, como eu disse, pego de surpresa mais uma vez, mas eu louvo a Deus, porque eu disse: Senhor, eu não sei o que o Senhor espera de mim, mas eu estou à tua disposição para fazer a tua vontade. Eu vou para a igreja para te adorar. Se o Senhor estiver me provando e me testando, eu espero ser aprovado pelo Senhor, meu Deus. Porque a palavra de Deus diz: quem é fiel no pouco, no muito te colocarei.
E eu tenho isso dentro de mim. Se o Senhor me chama, eu quero estar pronto para servir ao meu Senhor e ao meu Deus. Porque pode ser coisa pequena, mas se eu for fiel a Deus um pouco, com certeza o Senhor vai abrir mais portas e vai me colocar nas minhas mãos muitas, mas essas muitas vai exigir de mim muita responsabilidade e compromisso. Então eu tenho que ter a consciência disso. Então, isso já é um modo de você cultuar a Deus. Por isso, cultuar a Deus não é apenas de você sair de casa de qualquer jeito e chegar aqui, sentar e cantar louvores a Deus. Cultuar a Deus é você se preparar desde antes de sair de casa, tendo a consciência de que você está indo adorar a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, Romanos capítulo 12 e o versículo 1, ele diz o seguinte, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12 e o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja o que a palavra de Deus diz: que apresenteis os vossos corpos. Então, nós, nesta noite aqui, estamos apresentando os nossos corpos, as nossas vidas a Deus. Então, essa vida, esse corpo, não pode comparecer na presença de Deus de qualquer maneira. Aquele que vai entrar na presença de Deus, ele tem que antes buscar a santificação, a purificação, ele tem que confessar os seus pecados. O irmão Aslan, que está fazendo seminário, pode até me ajudar, que no tempo, na época do Senhor Jesus Cristo, no templo havia o lugar santo e o santo dos santos, né? E para entrar no santo dos santos, não era qualquer um que entrava nem de qualquer maneira, até os seus trajes também era um traje especial para entrar naquele lugar. Não era todos que tinham acesso àquele lugar, porque era o santo dos santos. E nós estamos indo à presença do santo dos santos, que é o Deus Todo-Poderoso. Então a palavra de Deus diz que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, e é o nosso culto racional. Então, principalmente o culto que é prestado a Deus, ele não pode ser feito um culto emocional, pela emoção. Sabe por quê, meu irmão? Porque a emoção é passageira. A emoção você sente lá naquele lugar, naquela hora, mas depois que você sai do lugar, aquela emoção passa, esfria, e muita gente você nem lembra, ou então você volta a ser as mesmas coisas que você era antes. Mas quando você apresenta a Deus um culto racional, com entendimento, sabendo que você está se dirigindo à casa do Senhor para adorar ao Deus Todo-Poderoso, você adora a Deus de todo o coração, com todo o seu entendimento. Então você não sai da igreja de qualquer maneira, porque você saiu daqui com entendimento. Primeiro você entrou com entendimento que você está vindo à presença de Deus, e você sai daqui com entendimento que você estava adorando ao Deus Todo-Poderoso. Ele diz: apresentei os vossos cultos em sacrifício. E muitas vezes cultuar a Deus exige sacrifício. Sacrifício de você negar a si mesmo. Sacrifício de você ter a consciência de que Deus é santo e que você precisa se santificar na presença dEle. Sacrifício de você chegar e dizer: Senhor, eu vou à igreja, mas eu quero antes me preparar, confessar ao Senhor os meus pecados, para que eu não entre na tua casa com uma mente contaminada ou com um coração contaminado pelas coisas do mundo, porque na verdade as coisas do mundo nos envolvem. Você que passou o dia trabalhando, com certeza você sabe que você passa às vezes por momentos que às vezes provoca você a sua ida, provoca você coisas que envolvem você, até no trabalho, no seu dia a dia, no ônibus, na sua casa. Então todas essas coisas estão lhe envolvendo, e quer queira que não, você é envolvido por ela. E às vezes o coração da gente começa a guardar essas coisas. Mas quando nós vamos à presença de Deus, nós temos que tirar todas essas coisas e ter a consciência de que Deus é santo.
Ele não vai aceitar um louvor, uma adoração de quem está com um coração que não agrada ao Senhor nosso Deus. Por isso, meu irmão, nessa noite nós vamos ver também que no culto que prestamos a Deus, há 5 coisas que nós devemos prestar atenção. E a primeira coisa, antes de dizer, eu quero dizer o seguinte, que cultuar a Deus é o ato de adoração e louvor a Deus. E ele contém esses 5 elementos. E o primeiro elemento é gratidão. Quando nós sairmos de casa para adorar a Deus, nós temos que sair com a consciência de que, e com o coração grato a Deus. Mas grato por quê? Será somente grato porque nós temos um bom emprego? Será grato somente porque nós temos um lar abençoado? Será grato somente porque não nos falta nada? Porque temos saúde? Não, nós temos que também ser gratos a Deus, não nos esquecendo do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. E eu já disse aqui uma coisa muito importante, é sempre bom nós nos lembrarmos daquele momento do Senhor Jesus Cristo morreu ali na cruz, porque a morte dele foi por mim, foi por você. Então, se a gente se esquece desse momento da morte de Jesus Cristo, a gente esquece o verdadeiro valor do Evangelho, o verdadeiro sentido do Evangelho. Nós não podemos nunca, em momento algum, nos esquecermos do sacrifício, do sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali na cruz. Você pode ter 20, 30, 40 anos de Evangelho, um ano de Evangelho, mas eu lhe digo uma coisa, lembre-se sempre do amor de Jesus Cristo pela tua vida, que o amor custou a vida do nosso Senhor e Salvador. Isso nós não podemos nos esquecer nunca. Por isso, cultuar a Deus é ter um coração grato a Ele, é ter um coração reconhecendo que a morte de Jesus Cristo ali na cruz foi para nos salvar, nos libertar de todo o pecado, de toda a escravidão do pecado. Só isso aí é motivo de você ter um coração grato a Deus, além de tantas outras coisas que o Senhor tem abençoado você na sua vida, no seu dia a dia. Então, gratidão faz parte do processo de culto a Deus na nossa vida. E o outro momento muito importante no culto é o momento de intercessão. Nós oramos sempre no culto, né? E é um momento que não pode faltar. Intercessão é você interceder, é você orar, é você ter um coração intercedendo pela vida do seu próximo. A palavra de Deus diz: orai uns pelos outros. Então nós temos que estar sempre intercedendo, nós temos que estar sempre nos lembrando do nosso irmão. Então a intercessão faz parte do culto da igreja, um culto que é dedicado ao Senhor nosso Deus. Por isso eu avisei ao meu irmão Aslan e ao meu irmão Heremildo. Por isso eu quero convidar os dois, um de cada vez, a fazer um momento de intercessão nesse momento, a orar a Deus, intercedendo pela igreja, por cada um dos meus irmãos, pelo pastor, pela construção, a reforma que nós vamos ter aqui nesse momento. Por isso, é um momento que faz parte do culto também, é você orar, é você interceder, é você lembrar do seu próximo, é você lembrar da sua igreja que você faz parte dela. Não lembrar dela somente quando você está aqui dentro, mas lembrar dela também quando você está na sua casa, orar pelo seu irmão que está na sua igreja. Então, eu convido primeiro o meu irmão Aslan e logo em seguida o meu irmão Heremildo para interceder. E a igreja vai participar, fechando os olhos e participando também desse momento de intercessão. Então nós vimos aqui a gratidão e nós vamos ver aqui agora o momento intercessório. O meu irmão está com a palavra. Amém. Senhor Deus, bendito e louvado seja o teu santo nome, Senhor. Desde já te agradeço pela oportunidade maravilhosa que tu está nos dando, Senhor, de podermos se aproximar de ti, Senhor, porque quando oramos estamos em comunhão contigo, Senhor. E bem-aventurado é aquele que anda em comunhão contigo, meu Deus. Que teu Espírito Santo possa discernir na mente de cada um aqui, para que nós possamos saber qual a verdadeira adoração que tu queira receber da gente, Senhor. E eu vou muito além disso, Senhor, porque nós podemos te adorar desde o momento que nos acordamos, Senhor, até o momento que nós vamos dormir. Nós podemos te adorar por um bom dia que é dado ao nosso vizinho. Nós podemos te adorar por um gesto que nós damos a um amigo nosso, ou mesmo até por uma oração que nós fazemos pelos inimigos. Porque orarmos pelos amigos, tua palavra diz que isso é muito fácil.
E isso até os gentios já fazem. Portanto, o difícil é nós orarmos por quem nos persegue, por quem está trazendo batalha contra nossas vidas, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo que tu tem feito nessa igreja, Senhor. Intercedo nesse momento pela vida do nosso pastor. Eu não sei o que está acontecendo, Senhor, mas tu sabes de todas as coisas, não é preciso ser dito aqui através do homem. Mas que nesse momento tu possa habitar naquela casa, Senhor, e tirar o laço do passarinheiro daquela família, em nome de Jesus, Senhor. Que tudo venha cair por terra, porque aquele tem sido um homem agradável aos teus olhos, Senhor. Que tu possa estar renovando, exaltando, levantando o altar, Senhor, da sua vida, para que ele tenha forças para guiar essas ovelhas que é necessitada da sua ajuda, Senhor. Trabalha na vida aqui do nosso tempo que vai ser ampliado, Senhor, para que Ele possa abençoar o dízimo mais uma vez, Senhor, para que isso venha a ser feito para a glória do Teu santo nome, porque Tu falas na Tua palavra também que quer comais, quer bebais, façamos tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Que tudo que venha a ser feito por cada irmão aqui, Senhor, venha a ser para glorificar o Teu santo nome. Abençoa a vida de cada um, a vida dos dirigentes, a vida do irmão Rosinaldo, Senhor. Que Tu possa estar sempre disposto a abençoá-lo com a palavra, assim como Tu tens trazido, Senhor. E que não nos esqueçamos de Te adorar, de Te agradecer e ser grato por mais um dia na Tua presença, Senhor. O salmista Davi disse em um determinado momento que uma coisa pedirei ao Senhor, que eu estivesse por todo o tempo da minha vida na Tua casa, e que esse venha a ser o pedido de cada um aqui presente, Senhor. Que nós jamais venhamos pensar em sair do Teu caminho, Senhor, porque assim como Pedro disse, para onde eu irei, se só Tu tens o caminho, a verdade e a vida. Abençoa a nossa igreja e continua, Senhor, nos escutamos através da oração que vai ser feita agora pelo irmão Helenildo, Senhor. Abençoa cada um presente em nome de Jesus. Amém. Oremos, Senhor Deus, Pai todo-poderoso. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui entrando em Tua presença, Pai. Pai, nós queremos sentir, Senhor, a essência dentro de nós, Senhor, a qual o Senhor Tu derramaste a Tua graça, o Teu amor sobre nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, perante Teus pés, Pai, diante da Tua presença, Senhor, nesta noite, meu Pai, nos redimimos, Pai, para Te pedir perdão, Senhor, por todas as nossas falhas, Senhor Jesus, por tudo aquilo que nos faz, Senhor, ficar longe de Ti, ó Deus. E que nesta noite, Senhor, eu e meu irmão, venhamos sair daqui cheio da Tua glória, cheio do Teu poder, cheio da Tua unção, com cheio derramado da Tua glória nas nossas vidas, Senhor Jesus. E todos os pensamentos negativos, Senhor, em nossas vidas, Pai, da agora por terra, Senhor Jesus. Põe o espírito de adorador, Senhor, nesta noite, em cada coração, meu Pai, para que a gente possa, Senhor, nesta madrugada, se derramar diante da Tua face, ó Deus. E tudo aquilo, Senhor, de ruim, Senhor, que vem contra a nossa vida, Pai, que nos faz, Senhor, ficar bastante distante de Ti, ó Deus, e repreendido em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E que nada neste mundo, Pai, venha nos separar do Teu amor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, meu Pai, vai renovando aquele que está fraco, Senhor. Vai dando força, alegria do Teu Espírito Santo, Senhor, nesta noite, meu Pai. Assim como Tu fizesse, Senhor, aquele vaso, Deus. Igual aquele oleiro, Senhor Jesus. Tu moldasse ele todinho, Pai, novamente. Fizeste ele um vaso novo, Senhor Jesus. Assim vai fazer na nossa vida hoje, Pai. Este galho que está caindo, Pai. Essa pequena barreguinha que está caindo nas nossas vidas, Senhor. Que estamos tirando nossa estrutura espiritual, Senhor. Mas que nesta noite Tu venha restaurar cada pedacinho, Pai. Cada pedacinho Tu venha restaurar nesta noite. E que nós vamos sair daqui cheio da Tua graça, cheio do Teu amor, cheio da Tua unção. E com a Tua misericórdia, nossa vida, Senhor Jesus. Te agradecemos, Jesus. Meu irmão, entenderam agora a importância da intercessão no culto? A importância do culto a Deus? Por isso eu convidei aqui o meu irmão para orar aqui à frente, para que em espírito ele orasse.
Agora, se você pensa que o cultuar a Deus é apenas vir à igreja e sentar e cantar louvores a Deus, e que o culto começa apenas quando nós entramos aqui na igreja, não. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então nós temos que estar em constante adoração a Deus. Adorar a Deus, cultuar a Deus, não é apenas vir aqui cantar louvores ou orar, não. Dentro da sua casa, no seu trabalho, você é o templo do Espírito Santo. Então você tem que zelar por esse templo que está dentro de você. Então quando você procura se santificar, quando você procura fugir do pecado, quando você procura rejeitar as coisas que não agradam a Deus, você está cultuando a Deus. Não precisa você estar dentro da igreja, dentro do templo da igreja, para você ser um verdadeiro adorador a Deus. Você, no seu local de trabalho, na sua casa, você é um verdadeiro adorador do Senhor. Se tão somente você buscar essa adoração. Porque mais uma vez, como eu já disse, nós somos templo do Espírito Santo. E quando nós temos a consciência de que nós somos um templo, e que dentro desse templo habita o Espírito Santo de Deus, nós estamos em constante culto a Deus. Não é verdade? A Bíblia também nos ensina que nós devemos ser santos, porque Deus é santo. Então, meu irmão, não se engane, o culto do crente começa em todo momento, desde quando ele recebe o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. E para que esse templo que é você adore a Deus e receba a Deus dentro dele, é preciso que esse templo esteja santificado. É preciso que esse templo seja purificado. E nós só vamos poder fazer isso quando nós vamos à presença de Deus, quando nós nos dirigimos a Ele e nos colocamos à disposição da vontade de Deus. Então veja a importância da intercessão no culto. Nós vemos aqui a gratidão, nós vemos aqui a intercessão. Mas duas coisas nós vamos ver, que é o louvor e a contrição. Louvor, lá no Salmos 9, versículo 1 e 2, Salmos 9, a importância do louvor no culto prestado a Deus. Salmos 9, versículo 1 e 2, diz o seguinte: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, e em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, meu irmão, o louvor faz parte do processo de adoração a Deus. Por isso, quando nós cantamos louvores, esses louvores têm que ser unicamente para adorar a Deus. E quando você canta louvor na sua casa, quando você canta louvor no seu trabalho, quando você está ouvindo música de louvores, você está cultuando a Deus. E isso agrada a Deus. Porque Deus vê que não precisa esperar até a noite para Ele ser cultuado ou adorado por você. Ele vê que em todo momento você está sendo um servo que está adorando a Ele. Seja na oração, seja no louvor, seja na leitura da Bíblia, tudo isso é culto a Deus. Tudo isso é culto a Deus. É ler a Bíblia, é cantar, é louvar a Deus. Então, louvor faz parte do processo do culto. É uma coisa que não pode faltar no culto que é prestado a Deus. E a contrição? O que é contrição? Contrição é o ato do crente arrepender-se do seu pecado e confessar ele a Deus. Quando você confessa, arrepende-se dos seus pecados e confessa ele a Deus, significa que você está se arrependendo e reconhecendo que Deus, somente Ele é que pode perdoar os pecados. Não é verdade? Eu pergunto, há alguém que pode perdoar pecados a não ser Deus? Então, contrição é o momento em que você, no culto que está prestando a Deus, você está reconhecendo a Deus o seu pecado e se colocando à disposição dele.
Porque, como eu já disse aqui, muitas vezes nós pecamos contra Deus e muitas vezes nos rebelamos contra Deus. Mas quando nós nos arrependemos, é a Deus que nós voltamos novamente para pedir perdão. Aquele que nós magoamos, aquele que nós desprezamos, aquele que nós rejeitamos. Mas quando nós reconhecemos que nós pecamos, a quem é que nós vamos buscar? A Deus. Por quê? Porque não tem nenhum outro que possa perdoar pecado. Então arrepender-se também é um modo de cultuar a Deus. É um modo de você cultuar a Deus. Por isso, é agora que eu convido o meu irmão Elenildo, que nós vamos participar, colocar em prática novamente esse processo de louvor e de contrição. O meu irmão vai estar aqui louvando a Deus, um louvor espiritual. E nesse momento que ele estiver louvando, você vai estar olhando para você. Você vai esquecer de todas as outras coisas, vai estar olhando para você e se colocando diante de Deus. Você vai estar sendo aquela oferta de sacrifício vivo a Deus. Um sacrifício santo e agradável a Deus. Baixe a sua cabeça. Coloque-se diante de Deus, reconheça que Deus é soberano sobre a sua vida, sobre a minha vida, e que só Ele pode nos perdoar os pecados, só Ele pode nos garantir a vida eterna. Reconheça que Jesus Cristo morreu na cruz, foi por nossas vidas, foi para nos dar a vida eterna. Então, enquanto nós estivermos aqui louvando a Deus com um louvor que o irmão vai estar louvando, é o momento, meu irmão, de você se derramar diante de Deus. É o momento de você voltar novamente ao primeiro amor e se derramar diante do Senhor, abrir o seu coração. Se você quiser, você abra, você chore diante de Deus, mas reconheça que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, para que você saia daqui dizendo: eu hoje cultuei a Deus com a minha vida, eu hoje adorei a Deus. Não que nas outras vezes você não tenha feito isso, mas hoje você vai estar se colocando, você pessoalmente, diante de Deus, e vai estar reconhecendo que Ele é grande, soberano e poderoso sobre a tua vida. Aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus.
importância do louvor no culto e a importância da verdadeira contrição. Você tenha consciência de que você não está adorando ao homem, você não está adorando ao pastor, você não está adorando a mim, você não está adorando aquele que está aqui à frente, mas você tem a consciência de que você está prestando culto a Deus e de que esse culto começa muito antes de você chegar aqui na igreja, começa na sua casa, no seu dia a dia. E todos esses processos de louvor, de intercessão, de contrição, de gratidão a Deus, não podem ser feitos de qualquer maneira. Ele precisa ser feito com toda a consciência, responsabilidade e temor a Deus. Por isso, meus irmãos, para nós encerrarmos este culto de adoração e louvor a Deus, eu quero dizer ao meu irmão que nós precisamos ter cuidado com aquilo que fazemos quando estamos cultuando a Deus. Há muitas pessoas que acham que culto deve ser preparado para agradar ao visitante, para agradar ao incrédulo ou para agradar a pessoas de outras religiões que entram na igreja, quando na verdade o culto deve ser feito e com o objetivo de agradar unicamente a Deus. Aleluia. Não ao homem, mas unicamente a Deus. Nós não podemos querer que o culto seja agradável a nós, mas sim ao eterno e soberano Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos realizar culto agradável ao Senhor nosso Deus. E para a gente encerrar, você pode abrir a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 22. E nós vamos ver algumas coisas que nós temos que deixar ou praticar para prestarmos um culto de adoração a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 22 em diante. Ele diz que, 22, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então, prestar culto a Deus é necessário, primeiro que tudo, nós nos despojarmos, ou rejeitarmos, ou deixarmos as coisas do velho homem e nos enchermos das coisas do Espírito, que são essas coisas que agradam a Deus, as coisas do Espírito Santo. Então, prestar culto a Deus é negar-se a si mesmo. Prestar culto a Deus é deixar as coisas que não agradam a Deus e buscar as coisas que são do alto, e assim nós vamos prestar culto a Deus. Prestar culto a Deus também é não dar lugar ao diabo. Versículo 27 desse mesmo capítulo: não deis lugar ao diabo, porque o diabo não tem intenção de cultuar a Deus, e ele também não se agrada daquele que cultua a Deus. Então, quando nós damos lugar ao diabo, nós estamos deixando de adorar a Deus, porque nós estamos dando lugar àquele que é contra a palavra de Deus, que é contra o próprio Deus, aquele que se rebelou contra Deus. E quando nós damos lugar ao diabo, deixamos ele agir nas nossas vidas, nós também estamos nos rebelando contra Deus. E como é que nós vamos poder prestar um culto a Deus se nós estamos dando lugar ao diabo? Pode o diabo prestar um culto de adoração a Deus? Pode alguém que está sendo guiado ou usado pelo diabo prestar um culto de adoração a Deus? Não, com certeza não pode. Então nós não podemos prestar culto a Deus dando lugar ao diabo. E muitas vezes nós damos lugar a ele dentro do templo onde nós estamos, quando nós deixamos de prestar a ele o verdadeiro louvor, quando nós deixamos de derramar o nosso coração dentro dele e reconhecer os nossos pecados, e damos lugar a outras coisas que não seja o verdadeiro louvor e adoração a Deus.
E a outra coisa que nós devemos ter cuidado é, no versículo 30, que diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Como eu já disse aqui, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E quando nós não prestamos o verdadeiro culto de adoração a Deus, logo nós estamos entristecendo o Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Por isso, meu irmão, eu vou encerrar essa palavra que o Senhor me usou para trazer para você, dizendo o seguinte: meu irmão, você não está cultuando a nenhum homem. Meu irmão, nós não estamos prestando culto a homem, nós estamos prestando culto a Deus. E não é qualquer Deus que nós estamos prestando culto. É o Deus soberano, o Deus criador, que criou todas as coisas. É o Deus que amou tanto a cada um de nós e enviou Jesus Cristo para morrer em morte de cruz, em sacrifício vivo e santo a Deus. Então, por isso que nós constantemente devemos estar lembrando desse momento do sacrifício de Jesus Cristo. É a este Deus que nós vamos. Então, quando você sai de casa, você deve ter consciência: eu vou prestar culto ao Deus Todo-Poderoso, aquele que me amou de tal maneira que deu seu Filho para que morresse na cruz. Quando você sai de casa, você deve primeiro santificar-se, buscar se renovar diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós devemos chegar aqui com alegria no coração. Nós devemos chegar aqui cantando louvores a Deus. Se puder, já saia de casa louvando a Deus, cantando louvores a Deus. Quando você vem cantar aqui no culto da igreja, você tem que ter consciência de que eu vou louvar a Deus, eu vou adorar a Deus. Por isso o meu louvor tem que ser agradável ao Senhor. Todo o processo de culto que você presta a Deus tem que ser o único objetivo: louvar e agradar a Deus. Por isso, é isso que eu me coloquei quando saí de casa. Eu disse: Senhor, eu não sei como vai ser no culto dessa noite, mas usa-me tão somente. Eu me coloco à tua disposição para que o Senhor me use nessa noite e fale conforme o Senhor queira falar à igreja, para que santifique a minha vida e a vida do meu irmão. Usa-me com o teu Espírito Santo. Eu me coloco como instrumento nas tuas mãos, e eu espero verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus tenha me usado nessa noite e tenha tocado na tua vida como Ele tocou na minha, me despertando, não agora nesse momento, mas já há muito tempo, sobre a importância do verdadeiro culto prestado a Deus, sobre o louvor, sobre a intercessão, sobre a adoração. E uma coisa importante sobre a palavra de Deus pregada no culto. A palavra de Deus também faz parte do processo de culto a Deus. Então aquele que está aqui pregando a palavra do Senhor nosso Deus, ele tem a responsabilidade muito grande, porque ele não pode estar aqui falando qualquer coisa. Porque, como eu já disse aqui, ele está usando o nome de Deus, e o nome de Deus não pode ser usado em vão. Então aquele que vem aqui à frente vai fazer uso do nome de Deus. E se ele usar o nome de Deus em vão, ele vai ser cobrado. E a primeira coisa é: Deus vai dizer: não me agradei de você, e não vou te colocar no muito, porque não me agradaste no pouco que eu te coloquei. Então, o pouco que você faz para Deus, tenha consciência de que é para Deus, que é Deus que está recebendo. Então é esse, meu irmão, que o Senhor queria falar para você nessa noite. Você está prestando culto ao Deus Santo, ao Santo dos Santos, ao Deus Todo-Poderoso. É essa a consciência que Deus quer despertar em cada um de nós. Adore a Deus de todo o coração, porque isso agrada a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus para encerrar o culto dessa noite. Mulheres, parabéns pelo dia de vocês. Não temos o dia dos homens, mas então nós homens prestamos a vocês essa homenagem. E Deus abençoe vocês, mulheres. A graça e a misericórdia do Senhor seja sobre todas vocês. Vamos agora à presença de Deus em oração para encerrar o culto desta noite. Oremos. Louvado seja o teu nome, Deus.
Nós esperamos, Senhor Deus, que o Senhor tenha recebido este culto. Que tudo o que aqui foi feito, meu Senhor, tenha sido agradável aos teus ouvidos, tenha chegado ao teu trono da graça, Senhor Deus, e tenha alegrado o teu coração, Senhor Deus. Para que nós possamos sair daqui com a consciência de que nós prestamos um culto ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Jesus Cristo. E que constantemente nós ainda, ao sairmos daqui, estamos em processo de culto ao Senhor nosso Deus. Ao chegarmos em casa, devemos fazer do nosso lar um lugar santo, um templo de adoração, zelando, tendo cuidado com aquilo que entra em nossa casa, com aquilo que nós levamos para dentro de nossas casas, porque a nossa casa, Senhor Deus, tem que ser um lugar santo, Senhor Deus. O nosso lar tem que ser um lugar reservado, um lugar preparado para adoração, Senhor Deus. Deve ser a continuidade, Senhor Deus, deste templo, Senhor Deus, deve ser o nosso lar. Por isso, Senhor Deus, nós devemos ser santos, para que também o nosso lar seja um lugar santo, um lugar agradável, um lugar onde Deus possa estar presente ali, recebendo a verdadeira adoração, porque é isso que o Senhor espera receber daqueles, Senhor Deus, que um dia receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A verdadeira adoração. Adorai ao Senhor em todo o tempo. Em todo momento, nós devemos prestar o culto. Por isso, Senhor Deus, nós esperamos que verdadeiramente esse culto tenha sido agradável ao Senhor nosso Deus, e que possamos sair daqui enriquecidos, cheios da graça e misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, e essa graça nos acompanhe até os nossos lares, abençoando as nossas famílias, filhos, esposos e maridos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos agora e nós te agradecemos pela tua presença, a tua graça em nosso meio, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus.